Eu me lembro de um texto onde o apóstolo Paulo, ele chega numa cidade, e aparentemente, tudo que ele faz, se ele for olhar para os olhos naturais, se ele for olhar para a vida dele, parecia que estava dando tudo errado, nada estava funcionando. Ele ia num lugar, o grupo de religiosos encurralava ele. Ele ia para outro lugar, outro grupo encurralava ele. Aonde ele chegava era só pedrada, era só paulada, parecia que estava dando tudo errado. Mas aí a gente vai ver o contexto da cidade. No momento que ele teve lá, o tempo que o apóstolo Paulo teve lá, ele mudou a história da cidade com o seu testemunho, um homem. E aí chega uma hora que ele salva uma menina, e essa menina estava possessa de alguns demônios, e o apóstolo Paulo reconheceu isso nela, e na hora que ele reconheceu isso nela, ele deu uma ordem para esses demônios sair. E aí de repente essa menina, que conseguia ler a mão, adivinhar as coisas na vida das pessoas, agora já não consegue mais. Aquela menina era escrava, os donos daquela menina agora resolvem pegar Paulo e Silas, que era o companheiro dele, e descer o couro. E a palavra era: leva eles para o cárcere, para a prisão, para o açoite, acorrentado. E olha só o que aconteceu. Atos 16, a partir do verso 25. A Bíblia fala que esses homens, eles tinham tomado o maior couro, vara, porretada, estava sendo humilhado, açoitado, o tempo inteiro. E aí eles chegam na cadeia. E aí a Bíblia fala que foi dando por volta da meia-noite. Os dois, ao invés de murmurar, de reclamar, de chorar, de achar que Deus havia abandonado eles, o texto fala o seguinte, Atos 16, 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, quando de repente sobreveio um terremoto que sacudiu os alicerces da cadeia, abriram-se as portas e quebraram-se as cadeias de todos. Olha só. Os caras podiam estar reclamando, mas você sabe o que estava acontecendo ali? Um estava olhando para o outro falando assim: nó, você viu o que a gente fez? Apanhando por causa do nome de Jesus. Você viu o contexto da cidade? Você viu o que está acontecendo? Então eles se alegravam. Fique de pé, eu quero mandar uma palavra sobre a sua vida agora. Eu acredito que a profecia, ela funciona desse jeito. Eu quero profetizar sobre a sua vida agora, aquilo que aconteceu com Paulo e Silas. Porque às vezes a gente chega aqui e o nosso coração, diante de tudo que está acontecendo, muitas vezes fica acorrentado às coisas que a gente vê, ou às coisas que estão acontecendo na nossa vida, na nossa casa, com a nossa família. O nosso coração fica preso diante de algo que é desconhecido, que a gente não sabe. Então nós estamos lidando com uma situação onde a única coisa que passa pelo nosso coração, ao final do dia, diante de tantas informações, é o medo. E olha o que aconteceu. Paulo e Silas tinham tomado um couro. Podia ser que no outro dia, dependendo do que o imperador falasse, do que das autoridades falassem, eles podiam ser apedrejados, decepados, mas a única coisa que tinha no coração daqueles homens era gratidão. O medo sumiu do coração, e era por volta da meia-noite. A Bíblia fala que meia-noite, à noite, ela fala de choro, ela fala de medo. Olha para você ver, vamos ver, a gente sempre tem a maior dor de dente que hora? À noite. Os desafios ficam mais pesados na nossa vida, que hora? À noite, quando a gente está sozinho. Parece que eles espremem o nosso coração, e a gente não consegue achar saída. Por quê? Porque nós estamos sozinhos, não tem ninguém. De dia ao dia, nós temos pessoas, amigos, no trabalho, compartilhando as coisas que estão acontecendo, mas à noite, a hora que a gente volta para nossa casa, que a realidade vem, que o peso cai sobre a nossa mente, meu irmão, é aquela sensação de que estamos sozinhos. Então a noite fala disso, a noite fala de medo, de angústia, de desespero, de sofrimento. E aí ele dá a receita. O que ele está falando? Na hora do seu sofrimento, na hora do seu medo, na hora da sua angústia, o que você faz? Ora e busca a Deus. Por quê? Porque o versículo da frente fala assim: quando de repente sobreveio o terremoto. Deus é assim na nossa vida.
Nós estamos aqui falando de um Deus de repente. Às vezes está tudo dando errado na sua casa, mas de repente volta a funcionar. Às vezes não está nada funcionando, mas de repente Deus age. Às vezes seu relacionamento está muito ruim, às vezes está acontecendo coisas com seus filhos, mas de repente Deus age. Nós temos um Deus do de repente, um Deus que nos pega de surpresa, um Deus que nos surpreende com coisas que a gente não imagina. Por quê? Porque o nosso coração é limitado naquilo que a gente vê. Aí a gente está esperando Deus da direita, Ele vem da esquerda. A gente está esperando Ele na frente, Ele vem atrás, porque Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus do de repente. Eu quero profetizar, feche seus olhos. Eu quero profetizar sobre a sua vida essa noite. O de repente de Deus acontecendo na sua casa. O de repente de Deus mudando o rumo, o curso do que está acontecendo na sua casa. Se tem alguém aqui passando algum desafio, passando por algum momento de medo, de angústia, de aflição, de doença, desespero no relacionamento, com os filhos, eu quero declarar agora que de repente Deus vai mudar essa história. Na hora que você menos esperar, Deus vai entrar e vai agir. De repente Deus vai mudar. Quero profetizar isso sobre a vida dessa igreja essa noite, que nós temos um Deus do de repente, no nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus por isso. Pode se sentar. Hoje nós vamos falar de um texto muito emblemático. O nosso tema do mês: dar-me de beber desta água. E eu acredito que todos que estão aqui, ou a maioria que vem já de algum tempo de conversão, ou até mesmo pessoas que vêm de outra religião, já ouviu falar desse texto que nós vamos ler aqui agora, que é o texto da mulher samaritana. Muitas pessoas já pregaram esse texto de várias maneiras. A gente vê que ele há uma exposição teológica de várias maneiras. A gente vê que tem pessoas que interpretam eles de várias maneiras, mas a Bíblia é algo tão impressionante que ela tem significado. Então muitas vezes ela não tem uma interpretação, ela tem um significado que vai além daquilo que é o quê? Uma interpretação. Porque eu posso chegar aqui, olhar um texto e falar assim: ah, é isso e isso. Eu perco o quê? O sentido e o significado daquilo que está escrito. E essa história começa tão interessante porque os fariseus, uma classe religiosa daquela época que perseguia Jesus, que não podia ver os acontecimentos de Jesus, que ficavam enfurecidos, ficam sabendo que Jesus e seus discípulos estavam batizando mais pessoas e fazendo mais milagres que os discípulos de João Batista. E aí Jesus fica sabendo disso. Quando Jesus fica sabendo disso, Jesus não queria afrontar, porque já tinha um peso acontecendo, porque Jesus vinha de uma trajetória de curas e de milagres que tinha bagunçado a cabeça do povo, bagunçado a cabeça da medicina. As pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Aonde a medicina não entrava, Jesus ia lá e puf. Aonde não tinha mais jeito, Jesus ia lá e puf. O povo foi ficando doido. O povo falou assim: oh, mas quem que é esse Deus? Então começa a perseguição. Jesus, ele então chama seus discípulos para sair da Judéia e ir para Galiléia. Quando ele sai da Judéia e vai para Galiléia, no versículo, quem tiver com Bíblia fica aberta, que nós vamos fazer isso de forma expositiva para todo mundo sair daqui com a compreensão do que está acontecendo. Livro de João, capítulo 4. Quando chega no versículo 4, Jesus e seus discípulos agora partindo da Judéia para Galiléia, Jesus dá uma palavra para os seus discípulos, e a palavra que ele deu foi o seguinte: é necessário que a gente passe em uma cidade samaritana. E os discípulos ficaram sem entender. Por quê? Porque samaritanos não se dão com judeus. Naquela época, antes de Jesus, existia uma rincha. Por quê? Porque foi dividido. Salomão, ele assume o reinado pós-Davi, só que antes houve uma divisão de terras, e com essa divisão de terras ficou Reino Norte e Reino Sul. Reino Norte, capital Samaria, Israel, capital Samaria. Reino Sul, Judá, capital Jerusalém. O grupo que ficou em Jerusalém eram os judeus. Os que ficaram do Reino Norte praticamente eram os israelitas, que passaram a ser também samaritanos, porque antes de Salomão já começou uma mistura, um sincretismo no meio do povo de Israel. Deus olha para aquela situação
Deus vem e leva em cativeiro primeiro o Reino Norte. O povo vai tudo preso, o povo que era o povo de Deus agora vai como escravo. Quando eles chegaram no lugar onde eles estavam presos, eles começaram a se misturar. Os israelitas começaram a se misturar. Então os homens casaram com mulheres de outras nações, as mulheres casaram com homens de outras nações, de maneira que quando Judá também foi levado para o cativeiro, e vem depois a leva de todo mundo soltos parte a parte, então Reino Norte vai primeiro, depois Reino Sul, e depois eles vêm voltando para a sua terra. Quando eles vêm voltando para a sua terra, os israelitas, os samaritanos voltaram misturados. Então os homens que eram os homens de Deus casaram com mulheres que adoravam outros deuses, e vice-versa. De maneira que quando eles chegaram em Israel, em Samaria, eles se contaminaram. O sincretismo tomou conta. O povo começou a adorar a Deus de dia e à noite adorava outros deuses. De dia adorava Deus, à noite adorava demônios. E isso para o judeu era insuportável. Então o judeu não se dava com o samaritano. O judeu tinha uma rixa com os samaritanos desde muito tempo. A gente vê isso lá no livro de 2 Reis 17:33. Fala assim que eles se misturaram, eles não aguentaram e chegaram na sua cidade e começaram a adorar outros deuses, com a superstição de que os outros deuses podiam resolver seus problemas momentaneamente mais rápido do que o Deus verdadeiro. Pessoas que queriam coisas rápidas, pessoas que queriam que Deus desse um jeitinho muito rápido, se misturaram, se corromperam. E aí agora, Jesus vem, indo para Galiléia, ele chama seus discípulos, e aí está lá, no meio do caminho, Jesus olha para os discípulos e fala assim, convém que a gente passe numa cidade samaritana, Sicar, que hoje é a Cisjordânia, conhecida muito aí nos dias de hoje, onde ficam os palestinos. Eles vão. Quando eles entram em Sicar, naquela cidade, era uma cidade onde Jacó deu para seu filho José, e ali Jacó havia construído um poço, e era tradição daquela cidade, as pessoas adorarem a Deus naquele poço, em volta daquele poço, perto daquele poço. E à medida que Jesus foi se aproximando da cidade de Sicar, o cansaço foi batendo, Jesus foi ficando com fome, com sede. Então, Jesus agora, quando chega na cidade, que ele vê o poço, ele vai para o poço, senta na beira do poço e manda seus discípulos ir para a cidade comprar comida. Olha agora o que interessante, porque Jesus conhecia a tradição, conhecia a religiosidade daquele lugar, e ele sabia que ele iria ter um encontro naquele poço com uma mulher, e que iria mudar toda a história, todo o contexto religioso, tudo aquilo que era a impregnação de divisão, de briga daquele lugar. Jesus vai e senta e manda seus discípulos, falou, vai comprar comida, deixa que eu vou ficar aqui. Na hora que Jesus senta no poço, aproxima-se uma mulher, e essa mulher era samaritana. Então eu fico imaginando a cena, Jesus com o coração já sabendo o que ele iria fazer, estava tranquilo, mas a mulher sendo samaritana, na hora que ela vai se aproximando do lugar, que ela bate o olho e vê que na beira do poço tinha um judeu sentado, mas ela não sabia que era Jesus, ela não sabia quem era. Na hora que ela chega no poço, Jesus começa a conversar com ela, o que não era normal. E Jesus, ele é desse jeito, ele quebra as regras com a gente. Jesus, ele veio para superar aquilo que não é normal. Ele supera a normalidade na nossa vida. Então, se está tudo normal, eu vou te falar um negócio, Jesus gosta de quebrar isso. Por quê? Porque Jesus não quer que a gente seja normal, ele quer que todos os dias a gente supere aquilo que é o normal, supere a nossa normalidade, porque de gente normal está cheio. Jesus quer gente que não é normal, Jesus quer gente que avança. Jesus conhecia o coração daquela mulher. Então, na hora que aquela mulher senta, Jesus olha para ela e fala assim, será que você pode me dar um pouco de água, me dá o de beber? Aquela mulher fica espantada. A resposta que aquela mulher deu para Jesus foi, como o senhor sendo judeu me pede de beber? Como que o senhor sendo judeu, o senhor me pede de beber? Jesus olha para ela e fala assim, se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem está te pedindo água, você que me pediria uma água e eu iria te dar uma água, e de dentro de você
iria jorrar uma fonte de vida e você nunca mais teria sede. A mulher ainda não sabia quem que estava falando. Até então ela não estava entendendo nada, ela não sabia que quem estava diante dela era o próprio Jesus. Ela não conseguiu reconhecer Jesus. E uma das coisas que nós enfrentamos hoje, diante de situações difíceis, é isso, é não reconhecer Jesus. Porque muitas vezes o próprio Jesus está do nosso lado, tentando comunicar, tentando falar uma linguagem simples, mas nós estamos tão preocupados com aquilo que são as coisas difíceis, que a gente esquece de olhar para a simplicidade de Jesus. A gente esquece de ver que Jesus, ele é um Deus de pequenas coisas, de simplicidades, que nos livra de coisas tão pequenas. Aquela mulher, ela estava com o coração carregado de emoções, porque aquela mulher já vinha de algumas experiências muito ruins. Ela já havia casado 5 vezes, não tinha dado certo, já estava com o 6º homem, e já não era mais casada, já estava tudo errado. A tentativa de buscar a felicidade daquela mulher em pessoas era algo impressionante, porque a gente vê que na hora que Jesus olha para ela e fala assim: afirmou-lhe Jesus, versículo 3 do capítulo 4, afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Ele está falando assim: essa água aqui, se você beber dela, você vai tornar a ter sede. Jesus não estava quebrando regra da natureza, porque Jesus também estava ali sentado com sede, mas ele estava falando de outro tipo de água. Ele estava falando de uma água que jorrava de dentro dele. A gente vai ver lá em Apocalipse é tão lindo quando vai dar lá no verso 22, no capítulo 22, fala que existe um rio que corre do trono de Deus, que sai debaixo do trono de Deus e do Cordeiro, e aonde esse rio passa, ele vai gerando vida. Ezequiel dá uma definição no capítulo 47, quando ele pega e fala assim: esse rio vai passando, o que está seco nesse rio, aonde ele vai passando, as árvores vão nascendo, os animais vão bebendo, vai gerando vida. Então o que Jesus estava falando era que ele, aonde ele passava, ele gerava vida. Uau! Aonde ele passa, gera vida. E aí ele continua conversando com a mulher, e ele fala para a mulher: ó, essa água aí você vai tornar a ter sede. Ele está falando de algo agora espiritual, porque aquela mulher, ela repetiu para Jesus, na hora que Jesus falou assim: eu posso te dar uma água a qual você nunca mais terá sede. A resposta daquela mulher foi de imediato. Ela pegou e falou assim: então me dá, porque eu venho aqui todos os dias. Ela não tinha entendido nada, e ao mesmo tempo estava pedindo tudo. Ela não tinha entendido nada, mas ao mesmo tempo estava pedindo tudo. Me dá dessa água, porque eu venho aqui todos os dias. Mas o que Jesus estava querendo saciar naquela mulher era as sedes que ela tinha, as sedes da vontade, as sedes do desejo, coisas que o coração dela desejava, coisas que o coração dela esperava, sede de ter algo, sede de fazer algo. E assim é o nosso coração. O nosso coração, ele não cansa, ele tem sede de tudo, ele tem sede de fazer coisas que muitas vezes vai passar distante daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. A nossa sede é insaciável, a nossa sede mata, e o pior de tudo, ela não nos mata, ela mata quem está do nosso lado e nos mata espiritualmente, a nossa sede. Porque diante da nossa vontade, diante da nossa sede, nós somos capazes de fazer qualquer coisa para matar a nossa sede. Jesus estava falando para ela assim: deixa eu te falar, minha filha, você não entendeu nada. Eu vou te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Eu estou falando de emoções, eu estou falando de tratar o seu coração. Eu estou falando de colocar algo dentro de você que vai te fazer ver quem você verdadeiramente é, e conhecendo você mesmo, conhecendo você mesma, você vai ver que depois que se tem um encontro e se bebe dessa água, nunca mais a vida é a mesma. Não tem como encontrar com Jesus e continuar do mesmo jeito. Não tem como ter um encontro com Jesus e permanecer do mesmo jeito. Aquela mulher falou assim: então me dá dessa água, eu quero dessa água. Aí Jesus faz, parece que até Jesus gosta de fazer umas pegadinhas. Ele olha para a mulher e fala assim: não, então faz o seguinte, eu vou te dar dessa água, mas vai lá e traz seu marido. Traz seu marido,
porque eu vou dar para vocês dois dessa água. Eu vou dar para vocês dois. Aí ela responde para Jesus: eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Jesus, conhecendo o coração dela e sabendo tudo que estava acontecendo, Jesus fala assim: você dissestes bem. Até hoje você casou 5 vezes, já está com o 6º homem, e até hoje ninguém supriu a sua necessidade. Porque você estava buscando suprir suas necessidades nas pessoas, nos outros, em alguém, e assim é os relacionamentos. Nós estamos vendo os casamentos sendo despedaçados, por quê? Porque muitas vezes nós estamos buscando a felicidade no outro, ao invés de ser a felicidade do outro. Muitas vezes nós estamos requerendo direito em cima dos outros, sempre com a razão. Aquela mulher não entendeu nada. O que Jesus estava mostrando para ela, que a expectativa dela até poderia funcionar em ter um desejo, em ter um alguém, em ter uma pessoa com quem compartilhar a vida, com quem dividir a sua solidão. Jesus não estava falando para ela ficar solteira, mas Jesus estava falando: primeiro sou eu, porque eu consigo suprir algo no seu coração que você vai conseguir traduzir para as pessoas que vão estar do seu lado. Quem está cheio de Jesus, meu irmão, enche quem está do lado dele. Era o que aconteceu. Aquela mulher precisava ser cheia de Deus. Quando o nosso coração está cheio de Deus, meu irmão, os nossos relacionamentos, mesmo fragilizados, eles vão bem. Você sabe por quê? Porque a minha esperança não está que a minha esposa me faça feliz, mas agora eu entendi que o ponto-chave, que o sucesso é eu fazer ela feliz, porque nós somos bem resolvidos. Nós somos bem resolvidos. Nós entendemos que agora isso não é um jogo, uma troca, uma negociação, aonde ela tem que fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, para me agradar, e a hora que ela não fazer, ela já não serve mais, ou vice-versa. Coloco toda a minha esperança, a minha expectativa de que ela vai suprir tudo que eu quero. Aí, se ela não suprir, ela já não serve mais, porque foi o que estava acontecendo. Essa mulher não tinha mais opção. Na hora que ela falou, me dá, o coração dela estava desejoso. E é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje com a oportunidade de Jesus falar assim: eu tenho a água, você quer beber? Eu tenho a água, você quer beber? Porque se você beber dela, você nunca mais terá sede. E aí, versículo 23. Mas vem a hora, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então aquela mulher chegou ali com as suas emoções fragilizadas, aquela mulher chegou ali com sede, aquela mulher chegou ali ansiosa, aquela mulher chegou ali preocupada, porque ela já tinha passado por várias situações, vários relacionamentos, e não tinha encontrado ainda o segredo, a chave. De repente um homem fala para ela: eu tenho a chave, eu tenho o segredo. Então olha o que acontece, o que Jesus fala para ela: vai chegar uma hora, e já chegou, aonde as pessoas vão me adorar, aonde as pessoas vão me buscar para resolver os seus problemas. Por que tem muito problema que não está sendo resolvido? Porque tem problema que é de Deus, tem problema que pessoas nos ajudam, tem problema que nós conseguimos resolver sozinhos, tem problemas que nós podemos ser aconselhados por um pastor, tem problema que nós podemos ser aconselhados por amigos, mas tem problema que, se a gente não entregar na mão de Jesus e não entregar na mão de Deus, meus irmãos, nós vamos ficar gastando energia, quebrando a cabeça, ficando esturricado, esbaforido, e não vai dar certo, porque tem problemas que é de Deus. O problema daquela mulher ninguém deu conta de resolver, o problema daquela mulher era de Deus. Por isso que Jesus, olha para você ver, no versículo 4, era necessário passar
por Samaria. Por que era necessário? Porque Jesus sabia que lá naquele lugar tinha uma mulher que precisava da ajuda dele. Jesus é desse jeito. Jesus é desse jeito. Jesus larga uma multidão por causa de um. Então às vezes, meu irmão, você entrou aqui com o coração desesperado. Às vezes você entrou aqui com algo desejoso no seu coração. E às vezes Jesus está falando assim: eu tenho a receita. Eu tenho a receita. Você está buscando no lugar errado. Você está indo na fonte errada. Você está tentando saciar uma sede que não vai parar. A sede da alma, ela não para. A nossa vontade, a nossa alma, ela não converte. A nossa carne não converte. Nós não vamos parar de querer aquilo que é bom, aquilo que aparentemente sacia os nossos desejos, aquilo que sacia as nossas vontades. Nós não vamos parar. E para fazer isso acontecer, nós vamos atropelar qualquer um que passar no nosso caminho. E eu vou te falar, sem a menor preocupação. Agora, se o Espírito está em nós, a Bíblia fala que a gente passa a ser um verdadeiro adorador. E um verdadeiro adorador é aquele que em meio aos desafios agradece, está com o coração grato, entendeu o propósito. Quando a gente entende o propósito da nossa vida, quando a gente entende o propósito de Deus para as nossas vidas, a gente vê que até nos nossos sofrimentos tem oportunidade. Até nos nossos desafios tem sentido, porque a gente entendeu o propósito. E quando a gente entende o propósito, a gente vê sentido nos desafios, a gente vê sentido nas dores, a gente vê sentido nas lutas, porque a gente sabe que o Deus que a gente serve é um Deus do de repente, e que pode mudar a história a qualquer hora, porque Deus não poupa sofrimento para os filhos, desde que isso seja algo pedagógico. Se tem algo difícil acontecer, meu irmão, é pedagógico. Deus está querendo ensinar alguma coisa, Deus está querendo mostrar alguma coisa. No meio de tempestade, Deus ensina os seus filhos a andar sobre as águas. É a matemática simples de Deus. E aí Deus pega e fala para ela: chegou a hora, e agora essas pessoas vão ter que me adorar em espírito e em verdade. Agora o interessante, olha só para vocês verem o que é chave virada. Essa mulher, ao ter um encontro com Jesus, ela virou a chave de uma vez. Versículo 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, sua garrafinha, e foi na cidade e disse àqueles homens: vem comigo e vede o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Esse homem porventura é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com Jesus. Olha o que estava acontecendo. Jesus falou que quem bebesse daquela água não teria mais sede, mas que de dentro dessa pessoa iria jorrar águas vivas. Aonde ela passar, todo mundo perceberia o que tem dentro dela. Essa mulher teve um encontro com Jesus, virou a chave, acreditou, confiou, teve a certeza que Jesus funcionava, apegou a isso de uma maneira tão grande, que ela voltou para a cidade. Detalhe, samaritanos, pessoas que não se davam com judeus, volta para a cidade e fala: ó, encontrei um judeu, e esse judeu me falou coisas da minha vida que ninguém sabia. Esse cara só pode ser o Cristo, vem comigo. Ela leva uma cidade para ver Jesus. Então agora essa mulher bebeu da água, foi curada das suas emoções, e aonde que ela vai agora? Está jorrando o quê? Água viva, contagiando as pessoas. Então uma mulher contagiando a cidade inteira. Então Jesus, ele não precisa de multidão, Jesus precisa de uma pessoa comprometida com a palavra dele, porque senão não tem sentido. Não tem sentido a gente prestar um culto, sendo que a Bíblia fala que o culto tem que ser racional. E prestar um culto racional é adorar a Deus com a certeza de que agora a nossa vida pertence a Ele, e que se nós entregamos tudo para Ele, agora Ele é tudo para nós. Olha só, Calvino falava assim: Senhor, entreguei tudo por sua causa, e o que recebi? Tudo do Senhor.
Então não adianta, meus irmãos, a gente ser meio, ficar na metade, viver dúvidas. Ou a gente agarra esse evangelho, ou a gente acredita nele e apega a ele com a certeza de que ele funciona. Ou então, meu irmão, no nome de Jesus, nós vamos ser aquelas pessoas que vão desfrutar de migalhas do evangelho, migalhas de milagres, migalhas. Igual a piadinha, tinha um muro e tinha um menino em cima do muro. E aí de um lado tinha um anjo, pula para cá, pula para cá. Do outro lado do muro estava o diabo, olhando para o menino. Do lado de cá o anjo, pula para cá, pula para cá. Do outro lado, o diabo olhando para o menino. Chegou uma hora que o menino estava lá em cima do muro. O menino falou assim: ué, mas que coisa é essa? Esse cara não fala nada. Aí ele vai e pergunta para o diabo: oh, você não vai falar nada não? O diabo olhou para ele e falou assim: o muro é meu. Nós não podemos ficar em cima do muro. Ou nós vamos pular para lá, ou nós vamos pular para cá. O muro faz parte do mal. Indecisão não tem parte com Cristo. Ou nós vamos pegar num Deus que pode transformar a nossa realidade e mudar a nossa história, ou então, meus irmãos, no nome de Jesus, não tem sentido o que a gente faz. Aí a gente não vai ver sentido no sofrimento. Por quê? Porque nós não estamos vivendo por um propósito. Nós estamos vivendo por aquilo que a gente acredita. É pegar a Bíblia e acreditar no Evangelho, naquilo que a gente gosta, e desacreditar naquilo que a gente não gosta. Então não é o Evangelho que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo as nossas vontades, os nossos desejos, e uma hora nós vamos voltar a fazer o que aquela mulher fazia todos os dias. Nós vamos voltar a ter sede. Nós não vamos parar de buscar água. Nós não vamos parar de levar o cântaro. Nós não vamos parar de descer o cântaro dentro do poço. Porque a nossa sede não vai ser saciada. Jesus, então agora, de repente, um judeu, uma cidade de samaritano, ouvindo a pregação dele. Olha só, Jesus precisa de uma multidão? Jesus precisa de uma multidão, meu irmão? Jesus precisa de uma pessoa comprometida com o seu Evangelho. E quem está comprometido com o seu Evangelho consegue desfrutar de milagres impressionantes. Quem está comprometido com o Evangelho de Jesus consegue viver coisas que ninguém vive, consegue desfrutar do de repente. Mas para isso tem que acreditar. Aquela mulher acreditou. Olha só, versículo 39. Jesus vai e prega para aquele monte samaritano. Ô Thierry, você me dá água? Prega para um monte de samaritano. Samaritano vai voltando cada um para sua casa. Versículo 28 fala assim. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Por que o samaritano converteu? Pregação seguida do testemunho daquela mulher, testemunho de conversão. E é o que vai valer a pena nas nossas vidas. Porque falar é muito fácil. Nós estamos aqui agora num grupo. Nós estamos aqui agora como igreja, e eu estou aqui em cima, então é muito fácil eu falar coisas que vai agradar o coração de vocês. Mas o que vai revelar realmente Cristo não é o que eu falo, é o que eu faço. Então, se tudo que dissermos não for traduzido pelo nosso comportamento e pelo que fazemos, não tem sentido a nossa fala. Porque o que vai valer a pena foi o que essa mulher fez. Essa mulher pegou o Evangelho, essa mulher pegou a Cristo, essa mulher mudou o jeito de falar, essa mulher mudou o jeito de andar, essa mulher mudou tudo. Essa mulher mudou tudo. Então não tem como acreditar em meio Evangelho, senão nós vamos ficar igual o povo de Gálatas, se apegando a outro Evangelho que não é outro de Cristo. Tem outro Evangelho? Tem, mas não é de Cristo. O Evangelho de Cristo é esse. O Evangelho de Cristo é esse que a gente vive milagres. O Evangelho de Cristo é esse que nos faz abrir mão daquilo que são as nossas vontades. O Evangelho de Cristo é aquele que nos faz falar não para o pecado. O Evangelho de Cristo é aquele que nos faz apoiar e acreditar que na hora que não tem mais jeito, na hora que não tem mais solução, nós temos um Deus que pode mudar. O Evangelho de Cristo é aquele que vai além da medicina. O Evangelho de Cristo é aquele que acompanha a ciência, mas está além da ciência. É esse Evangelho. Do contrário, nós vamos ficar apegados em fábulas. Nós vamos ficar apegados naquilo que a gente acredita. E muitas vezes nós vamos acreditar em muitas coisas. Porque nós estamos rodeados de pessoas que não param de falar aquilo que não tem parte com Cristo.
É o Evangelho. Versículo 42. E dizia uma mulher: já agora não é pelo que dissestes. Olha só, olha isso. Já agora não é pelo que dissestes que nós cremos. Olha isso. Não é mais pelo que vocês dizem que a cidade está acreditando, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos verdadeiramente que o seu comportamento mudou e que o Salvador mudou o mundo. Vocês estão entendendo isso? Vocês viram? Foi o que a mulher falou, que contagiou a cidade. Jesus curou as emoções dela. E eu acredito que Jesus está curando muitas emoções aqui essa noite. A minha crença é de que quando eu estava, ou estou aqui ministrando a palavra, o Espírito de Deus está visitando os corações. E essa palavra está fazendo sentido para vocês. Para algum de vocês, essa palavra está entrando no coração de vocês, destruindo barreiras, muralhas, pensamentos, sofismas, mentiras, porque essa palavra ela não volta vazia. Ela faz efeito. Aquela mulher entendeu isso. Augustinho, um filósofo, pouco antes de Lutero, pouco antes, já com o coração reformado, ele falou para algumas pessoas que ele estava enviando, ele falou assim: vão, e se preciso, preguem. O que ele estava falando? Que a gente não precisa falar nada, o nosso comportamento vai contagiar quem está do nosso lado e vai fazer as pessoas que estão do nosso lado querer viver aquilo que a gente vive. Só que para isso, meus irmãos, nós temos que beber dessa água. Não tem como você contagiar uma pessoa de Cristo cheia de você mesmo. Não tem como um coração ocupar duas coisas: ou a sua vontade ou a vontade do Pai. Ou você vai estar cheio de você mesmo, ou você vai estar cheia de Cristo. Você pode escolher. Quero convidar a igreja a ficar de pé, porque não tem como Cristo e outra coisa ocupar o mesmo coração. Não tem como. Não tem como. Ou seu coração vai estar cheio de Cristo, ou seu coração vai estar cheio de você mesmo, ou cheio do pecado. Não tem como. Não tem como. Essa noite eu quero orar para que todos aqui possam beber dessa água que está acessível. Essa água está acessível. A Bíblia fala lá em Colossenses que aquilo que era o tratado de dívida que estava contra nós, que era como ordenança, que era prejudicial a nós, foi cravado no madeiro. E quando isso aconteceu, um véu se rasgou, e aquilo que nos separava da presença de Deus, acabou. Então agora nós temos acesso a essa água. Nós temos acesso a essa água. E eu quero fazer essa oração aqui essa noite, para que você possa beber realmente dessa água. Sabe por quê? Porque essa água vai saciar a sua vontade. Essa água vai te fazer perder aquelas sedes que nos acompanha, aquela sede da alma que tenta esmagar o nosso dia, as pessoas que estão do nosso lado, aquela sede que nos faz ser qualquer coisa, aquela sede que tem nos monstrificado todos os dias e nós não percebemos. Aquela sede que vai nos esmagando por dentro e nós não vamos vendo, e nós não vamos percebendo, e nós não estamos percebendo isso. No nome de Jesus, feche seus olhos. Pai,
Seus filhos estão aqui essa noite. Todos eles são seus filhos. Todos eles estão aqui hoje foi porque o Senhor os atraiu até aqui. Nós sabemos que é o Senhor que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Então foi pela sua vontade que nós viemos até aqui essa noite. Então eu quero pedir, Pai, visita o coração dos meus irmãos. Visita, Pai, e dá a eles de beber dessa água, a ponto, ó Deus, de maneira, Pai, que eles nunca mais terão sede, mas de dentro deles, ó Deus, vai jorrar um rio de água viva, que gera vida. E aonde eles passarem, ó Deus, aonde eles passarem, ó Deus, tudo vai reviver. Aquilo que está morto vai renascer. Porque nós sabemos, ó Deus, que a sua palavra, ela é tão poderosa, que aquele tronco que está seco, ao cheiro das águas, brotará, renascerá, no nome de Jesus.